Hello everybody! A nossa aula de hoje vai ser sobre o verbo have. Um verbo muito fácil em inglês, muito tranquilo de estudar, não tem nada que você não possa aprender. E na aula de hoje nós vamos aprender a falar sobre afirmativas, negativas e interrogativas. Have, em português, quer dizer ter. E a gente pergunta o tempo todo o que a pessoa tem, se a pessoa tem isso, se ela tem aquilo. Você diz que você tem isso, que você tem aquilo. E como é que a gente faz isso em inglês? Em primeiro lugar, a gente tem que entender como a gente conjuga esse verbo em inglês. Precisamos dos pronomes aqui, ó. I, you, he, she, it, you, we e they. Com esses pronomes aqui, a gente consegue espalhar o verbo have por eles. E aí sim, começamos a pensar nas nossas frases. Por exemplo, eu falo I have, eu tenho. You have, você tem. Na terceira pessoa, com he, she e it, o verbo vai mudar a flexão dele. Vai ser he has, she has, it has. Na terceira pessoa já do plural ali, ó, na parte do plural, ele tem we, you e they. Então na terceira pessoa do singular a gente usa has e na parte do plural a gente usa have novamente. Então vamos recapitular. I have, you have, he, she, it has. We, you and they, que é a parte toda do plural, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa do plural, a gente usa have também. Então, como é que a gente faz nossas frases afirmativas agora? A gente tem já o sujeito, que é o pronome, I, have, que é o verbo, e eu preciso do complemento. Para fazer isso, o complemento é a seu critério, que combine com a estrutura do I have, eu tenho. Eu vou dizer aqui então uma frase, I have a car, eu tenho um carro. Se eu quero dizer que você tem um carro, é só eu trocar o pronome I pelo pronome you, e eu faço you have a car. Se eu quero falar da terceira pessoa, seja meu pai, minha mãe, meu irmão, eu vou usar he, she e it. Se eu for falar da minha mãe, por exemplo, como exemplo, eu vou colocar aqui, ó, my mother has a car. Eu posso colocar do meu irmão, my brother has a car. Essas são frases afirmativas, frases muito fáceis de você construir. Claro que eu usei todo o complemento aqui igual, mas eu posso mudar o complemento. A house on the beach. Posso usar também time to have fun. Posso usar também a bike, uma bicicleta. Fica muito fácil de você fazer suas frases, desde que você use o sujeito certinho, o verbo concordando com o sujeito e o complemento você escolhe. Isso são frases afirmativas. Se eu quero fazer frase negativa, aí já é um pouquinho mais diferente. Por que isso? Porque negativa as pessoas acham que é só colocar o not. Só que em inglês existe um verbo chamado auxiliar ou helping verb, muitas pessoas chamam de helping verb, que é usado muito no presente, como o do, por exemplo. O do na negativa, ele tem o do e o not, fazendo don't. A forma contrária de do e not é don't. Então, para dizer que você não tem um carro, você faz assim, ó, I don't have a car. I don't have a car. Se for você não tem um carro, você faz you don't have a car. Pro he, pro she e pro it, novamente vai ser diferente. Novamente vai ter uma mudança ali na terceira pessoa do singular. Não é do, seria does. Junto com not, você tem doesn't. Então você faz my father doesn't have a car. My brother doesn't have a car. E aí você começa a construir as suas negativas com o verbo have. Não esquecendo que na terceira pessoa não posso usar don't, ou usar doesn't. Assistindo filmes às vezes, ou suas séries de TV, ou ouvindo música, você pode encontrar um don't na terceira pessoa. Isso é o inglês informal, é o coloquial. Mas o correto e o padrão é doesn't mesmo, tá? Então você faz suas frases negativas assim, ó. I don't have a car. He doesn't have a car. They don't have a car. Para a terceira pessoa ali do plural, com they, também é don't. Todas do plural levam don't. Só na terceira pessoa do singular que vai usar o doesn't. Para você fazer pergunta para alguém, para você perguntar, você vai ter que usar o do e o does. E dessa vez você não usa o not, porque não é mais uma negativa, sim uma interrogativa. Mas a regra é bem parecida, porque para I e you você vai usar o do. Para o he, para o she e para o it vai usar o does. E para o we, you and they, vai usar o do novamente. Então eu faço perguntas assim, ó. Do you have a car?
perguntando se você tem um carro. Pergunto sobre os meus pais. Do they have a car? Pergunto sobre os seus pais. Do your parents have a car? Pergunto sobre o seu irmão, que é o he. Aí eu vou usar o does. Does he or does your brother have a car? Lembrando sempre que você for perguntar para alguém, tem sempre que lembrar da sua intonation, que é a entonação. Sem ela, a pessoa não entende de fato que você está fazendo uma pergunta não, hein? Tem que entonar direitinho. Do you have a car? Does your mother have a car? Does your brother have a car? E o complemento, como eu te disse no começo, sempre pode ser alterado. Você pode perguntar se a pessoa tem uma casa na praia. Do you have a house on the beach? Se a pessoa tem dinheiro na conta bancária. Do you have money in your bank account? São perguntas muito fáceis de você construir. O mais difícil aqui, eu acho, é o complemento. Como você vai mudar esse complemento, colocando coisas e mais coisas para poder expandir, assim, a sua ideia do verbo have. Entender o verbo have não é difícil. Usar também não. Mas quando você tem muitos complementos, muitas diferenças para você usar de complemento, aí você pode usar a sua imaginação como você quiser. E claro, estude vocabulário, porque o complemento precisa de vocabulário. Como esse último exemplo que eu dei agora. Do you have money in your bank account? Eu usei a preposição in, eu usei a palavra bank, eu usei a palavra account para falar de conta bancária. Então, se você tem vocabulário e tem essa estrutura para você perguntar e negar, não sei nem onde você vai chegar falando inglês. É muito fácil, não é? Então fica essa dica e se gostou, segue para mais dicas nesse canal do YouTube que a gente está abrindo agora com o verbo have. Valeu!